Fala galera, eu sou o Gui do canal Tática Alvinegra e estou aqui hoje para mais um vídeo hoje diferente. Um vídeo hoje diferente, né, até porque o vídeo mesmo sobre o jogo contra o Fluminense vai sair amanhã pela manhã, né, e o vídeo de agora é de última hora, é um desabafo aqui de um torcedor do Botafogo, para outros torcedores do Botafogo que vão assistir aí, então já vai comentando, já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo também no canal. E eu quero falar aqui um pouco do que aconteceu, inclusive nesse sábado, com o Botafogo, todos os altos e baixos até, desde aquela vitória épica contra o Inter, para agora uma véspera de jogo aí bem complicada, bem esquisita até do Botafogo. Começando primeiro, obviamente, aí com as declarações até do Luiz Castro, que ao longo dessa semana, em relação ao CT do Botafogo, em relação à falta de estrutura do Botafogo, onde ele falou que não tem como você cobrar um resultado dele agora. Ele não veio só pelo resultado, ele veio para estabelecer bases, alicerces para o Botafogo ser competitivo daqui a 2, 3 anos. E aí reclamou muito também da falta de estrutura, coisa que ele já reclama desde quando ele chegou ao Botafogo, né? Fala-se nos bastidores ali do clube que o Luiz Castro, quando chegou no Brasil, ficou surpreso porque ele não imaginava que fosse tão ruim a situação do Botafogo em questão de estrutura. Então, quando ele ficou sabendo que o Botafogo não tinha um CT, que o Botafogo treinava no campo anexo do Newton Santos, que o próprio estádio Newton Santos, né, ainda precisa dar uma bela garibada até por conta dos últimos tempos, ele ficou assustado e o John Textor teve muito jogo de cintura para convencer o Castro a ser técnico do Botafogo e a aceitar esse projeto. Então, ele falou pra caramba que o Botafogo não tem um CT, que o gramado é ruim, que é bom para estacionar carro, que o Botafogo não tem o básico para você ser competitivo até num futebol, para você pensar em implementar um conceito de jogo, um estilo de atuar dentro de campo, enfim. Falou de várias coisas negativas, né, em alto e bom som. Saiu lá divulgado na imprensa europeia, saiu em Portugal, saiu para vários clubes no Brasil, nos principais portais de notícia, como o Botafogo não tem uma estrutura necessária para o mínimo, né, no futebol, para você ser competitivo, para você tentar bater de frente com o Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians, que é a galera que está hoje lá em cima na parte alta da tabela do Brasileiro, do próprio Atlético Paranaense também. Então, assim, Botafogo não tem essas bases, e aí a semana já começa a dar uma degringolada nessa forma, né? E a gente vai descobrindo também que mais desfalques vão surgindo pro jogo agora contra o Fluminense de amanhã. A gente não conseguiu recuperar praticamente ninguém, se eu não me engano, acho que só o Chay que vai estar disponível. Então, assim, não vai ter o Lucas Fernandes, não vai ter Vitor Sá. A gente deve ter perdido até o Erisson pro jogo, não deve ter Del Piage, não deve ter o Oyama. Enfim, o Botafogo tá desmantelado mais uma vez, vai com seu time C até, se possível, para essa partida contra o Fluminense. Então, assim, a semana foi piorando. Ainda não saiu a lista de relacionados, mas a gente já consegue dar um breve palpite de quem vai estar em campo. Não vai ter Kaique, não vai ter Patrick de Paula, que estão suspensos, não vai ter Felipe Sampaio. Vai ter a volta, assim, de Cuesta e Canu, mas Carly provavelmente também deve estar fora da partida, já que não treinou ontem. Então, assim, semana foi piorando. E a gente chega agora num sábado, né, além da entrevista do John Textor durante a semana falando que por conta da invasão do CT, muitas negociações podem ter sido encerradas, podem ter sido prejudicadas. A gente entra num sábado com a esperança que o Botafogo contrataria o Rames Rodrigues, né? O Botafogo fez uma proposta de cerca ali de 5 milhões e meio de dólares para o Al Rayyan, que está devendo inclusive para o Rames. O Al Rayyan aceitou a proposta do Botafogo. O Botafogo conseguiu se acertar com o clube do jogador. E aí, na hora de resolver com o Rames Rodrigues disse por enquanto não, porque ele quer tentar voltar para a Europa. É um cara de 30 anos, vai fazer 31 no mês que vem. E o Botafogo, então, não vai contar com o Rames Rodrigues. A primeira porrada aí, de uma certa forma, no dia. Seguiu o dia, Botafogo tentando ali se recuperar. Mais uma entrevista do Luiz Castro saiu falando mal da estrutura pra caramba, cobrando o John Textor a respeito de CT, a respeito de ter melhores condições de trabalho, que tá no papel dele, né? Mas essa questão de ficar externando toda hora acaba sendo uma propaganda bem negativa pro clube, para próprios jogadores que vão vir em negociação. Então, assim, já é algo negativo também essas divulgações, essas falas do Luiz Castro repetidas, porque é algo que vai ser comentado tanto no Brasil quanto na Europa por conta de ser um técnico português, quanto na América do Sul. E isso afasta jogador, não tem jeito, isso afasta jogador. Então, mais uma vez, outras declarações aí do Castro negativas.
E aí agora de noite, né, a gente tem até eu vou até tentar colocar aqui na tela para vocês verem, o Shai, né, tweetou, né, uma frase que eu vou até ler aqui para vocês, vou pegar o Twitter certinho, e aí vocês vão acompanhar aqui na tela, inclusive. Ele falou isso aqui, galera, com essas palavras: é uma falácia dizer em Estado democrático de direito quando a balança da justiça tem 2 pesos e 2 medidas. A gente fica, 2 pesos, 2 medidas? O que será que o Shai quis dizer com isso, né? Porque a gente sabe como é que ele é um jogador que gosta de usar ali a rede social da pior maneira possível. E aí, 2 pesos, 2 medidas. Opa! Há pouco tempo atrás o Shai saiu, né? Foi flagrado numa festa, numa balada. E aí a torcida reclamou bastante. Caiu um pouco em cima dele, né? Teve uma crítica pesada até, inclusive naquela situação lá da invasão do treino. E ontem o Vitor Sá foi flagrado numa boate, né, foi até noticiado. A torcida deu uma relevada, até porque é um jogador que tá machucado e tudo mais. E aí sai um tweet do Shai de 2 pesos e 2 medidas. Será que ele tava falando que a torcida do Botafogo teve uma reação diferente ao lance do Vitor Sá em comparação com o do Shai? E o Shai tá sendo, e ele mesmo, né, o Shai está sendo perseguido. Será que foi uma crítica à torcida? Será que foi uma crítica a qualquer coisa? Enfim, não tem como saber, até porque ele apagou o tweet e desativou a conta dele no Twitter. Só que o timing é horrível, né? A gente tá numa véspera de clássico, né? Finalzinho de sábado, a gente tem um jogo domingo, 4 horas da tarde. Não é hora de ficar postando coisa que pode ser interpretada de maneira duvidosa no Twitter, né? Pelo amor de Deus, não tá na hora de fazer isso. Um cara que tem tudo pra ser o titular do Botafogo amanhã, já que o Botafogo não tem jogador quase pra ir a campo de qualidade, óbvio, né? Pra ir a campo contra o time do Fluminense. E o Shai resolve fazer essa aí, a torcida já deu uma caída em cima, né, e tudo mais. E aí a gente já vai depois pro anúncio do TF, né, agora há pouco, que até colocou lá no canal dele, que o Zahavi de fato recusou, enfim, a proposta do Botafogo de vir ou não, né, por conta de questões familiares, segurança, né. 4 meses depois do Zahavi enrolando o Botafogo, ele confirma que não vem. Ou seja, o Botafogo jogou 4 meses fora, o Botafogo não tem, a princípio, estrutura e atrativos para ter um jogador desse porte, desse nível, vestindo a sua camisa nesse primeiro momento de projeto. E eu acho que o John Textor vai ter que mudar a sua postura de contratação, sua postura de busca desses jogadores, porque eles não estão aceitando vir pro Botafogo nesse primeiro momento. E eu acho que é essa lição que a gente deve tirar. Então, Zahavi negando, né, nesse finalzinho de sábado. E aí, para completar, né, o TF acabou de anunciar aqui a contratação de um jogador chamado Jacob Monte, do Crystal Palace, né, emprestado, é um meia que não chegou a jogar pelo Crystal Palace, foi emprestado para o Molenbeek, né, que é o outro time do John Textor, aquele lá da segunda divisão belga, e ele atuou uma partida, né, o próprio Depp botou aí no Twitter, eu vou tentar também botar aqui na tela, na lateral, a foto, a imagenzinha, mostrando como ele atuou muito pouco. Enfim, desanimador, né? É um desabafo aqui, é um vídeo rápido, corrido, pra dizer que foi decepcionante. E amanhã a gente tem um jogo decisivo contra o Fluminense. Eu vou estar lá no estádio Newton Santos, mas a situação essa semana deu uma degringolada. A gente tem depois um jogo de oitavas de final da Copa do Brasil, né? Um jogo importante contra o América. E eu não sei o que esperar. A América tomou hoje uma goleada do Flamengo aqui por 3-0, mas a situação do Botafogo em questão de jogadores disponíveis e enfim, toda aquela situação interna ali de indefinição por negociação, a questão do Luiz Castro reclamando do CT, são pontos de interrogação que a gente não precisava, né, a essa altura do campeonato. Enfim, espero que isso não afete o nosso rendimento amanhã, a gente consiga vencer o jogo. E esse, galera, foi mais um vídeo de desabafo mesmo. Liguei aqui a câmera e quis começar a sair falando. Então, assim, se você gostou, se você curtiu, o que você tem a dizer também? Se tá meio desanimado, bateu a bad como bateu em mim nesse finalzinho de noite aí. Enfim, é só um vídeo curto mesmo, pra dar uma desabafada. Espero que vocês tenham tirado aí também suas próprias conclusões, tenham sido informados. E é isso. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem nas redes sociais, em grupos, enfim, amanhã tem pré-jogo contra o Fluminense, vou tentar trazer cedinho pela manhã. Valeu, um abraço, até a próxima, fui!